Era para recepção. E aí na composição da loja, que estava discutindo, Opa! Olha lá, foda. Lá virei. Por que você saiu? Ali nós vamos fazer então uma área ali embaixo com um porão onde a gente vai receber para degustação e tudo Foi aí mais. que você... Bem como uma sala para colocar alguns pipes e colocar os vinhos nossos antigos. Que a gente tem safra 14, safra 15, safra 16, safra 17. Então nós já temos já uma historiazinha de vinho ali. Então nós vamos querer manter tudo ali dentro e vamos com o tempo alimentando aquilo lá até chegar um volume bom que você vai ter safras antigas para fazer umas verticais. De verticais, Umas verticais. Aí é interessante. Opa! Daqui a pouquinho nós vamos dar uma saidinha daqui, nós vamos voltar aqui de novo. Nós vamos até lá em cima na sala nas uvas, tá certo? Nós vamos falar sobre um pouquinho da dupla poda, sobre a poda invertida, sobre as situações que a gente encontra hoje, como é que funcionou, como é que não funcionou. Muitos de vocês já sabem, eu vou estar contando de novo para vocês o que vocês já estão cansados de ouvir. Mas sempre é bom a gente contar alguma coisinha, que de repente sai alguma coisinha nova. E outra coisa, hein? Se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiser perguntar alguma coisa, se eu não souber, eu vou atrás para tentar responder para vocês. Mas perguntem o que quiserem. Pode achar a coisa mais esdrúxula do mundo, mais assim, sem nada a ver. De repente tem muito a ver, tá? Mas fiquem à vontade, tá bom? Nossa, como é que foi esse ano? Como é que foi esse ano da... Foi difícil. Foi um ano difícil. Foi muito difícil em termos de produção. Bom, no ano passado a gente foi agraciado com uma das melhores produções que a gente teve, em termos de qualidade e em termos de quantidade. Acontece que a gente fez a poda em fevereiro, praticamente lá pro dia 10, 12 de fevereiro, tá? 20 dias depois que a planta ela é podada e ela já vem com broto, e o broto já vem com cachinho, se as condições para ela estiverem ideais, aí ela transforma esse cachinho em gavinha. Gavinha é o que segura ela porque ela é uma trepadeira. Choveu pra caramba e o tempo fechado. Essas são as condições ideais para que ela ache que não precise produzir uva. Ela está bem. Ela está bem. Então nós tivemos, em termos de perda de produção por desavinhar, o nome técnico é desavinhar, em torno de uns 25 a 30% de perda de produção. Mas isso é devido às condições climáticas com que a gente estava vivendo. Aí, somado a isso, esse problema do desavinhar, a chuva aconteceu muito forte. Vocês lembram de março? Vocês lembram, era março, aquela música Deixando o Verão? Não, nada. Ó, aí que mandou ver a coisa. Foi até abril, então. A gente não podia bobear, porque senão a doença entrava. Você tinha um ambiente de temperatura relativamente alta, com umidade. É a dupla dinâmica para dar doença. Então a gente tinha vezes que tinha que entrar com a aplicação até 2 vezes na semana. Nossa. Bom, beleza? É porque esse choque também limpa, né? Nós Já usamos tem que passar de produto sistêmico, ou seja, a gente aplica e depois de 4 horas ele está dentro da planta. Ah, tá. Tá? Mesmo assim, a pressão de que a doença, para a doença voltar é muito grande. E o que acaba acontecendo, via de regra, acaba acontecendo. Então, com base nisso, a gente realmente foi um ano extremamente difícil. Nós já colhemos aqui a Sauvignon Blanc, nós já colhemos a Viognier e colhemos a Cabernet Franc. A Cabernet Sauvignon e a Syrah estão aqui aguardando para chegar. Eles estavam num processo de evolução legal. Semana passada choveu aqui mais de 60 milímetros, em 2 dias. Né? Ou seja, aquele processo de desidratação da baga deixou de acontecer. Choveu, a planta encontrou água, ela puxa, joga diretamente para a baga. Problemas com frio? Nenhum. Mas o problema dela absorver essa água de novo e voltar tudo para trás, aí já é uma coisinha um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais séria. Mas enfim, nada que, se o tempo continuar assim seco, não vá voltar de novo a desidratar. Acontece que eu estava olhando a previsão do tempo, tem chuva semana que vem. Outra vez. Aí você já começa a ficar preocupado, porque a qualidade do produto que você está tendo pode começar a comprometer. E a gente preza por qualidade, mas só que é o seguinte, é natureza, gente. Vou deixar acontecer.
tese da colheita de inverno é exatamente essa: dias quentes, noites frias, sem chuva. Esse ano não está acontecendo assim. Acontece via de regra, sim, mas esse ano realmente a coisa está um pouco mais complicada do que devia ser. Mas ainda tem bastante tempo ainda para desidratar. O problema é outro. Vamos supor que entre doença. Doença é fungo. Fungo eu tenho que entrar com fungicida. Para entrar com fungicida, eu posso ter um problema sério de resíduo dentro na baga, que vai para o tanque, e eu tenho um problema de fermentação. Então, é uma hora um pouco mais tensa, no sentido assim, o que eu vou fazer? Não é isso, Marcelo? O que nós vamos fazer nesse negócio? Que decisão vai ser tomada? Por enquanto, a gente está só, assim, aguardando, porque não entrou doença, não teve nada. Tá tranquilo. Se o cenário mudar, aí a gente tem que pensar em alguma coisa para não ter problema na vinificação. Porque mata, eu jogo levedura lá dentro, eu jogo fungo. Eu mato o fungo aqui, vai matar lá, com certeza. Vai levar. E isso é uma coisa também que a gente sempre comenta sobre a agricultura orgânica, né? Uhum. Nessa condição de clima não tem jeito, né? Você fica sempre sujeito. Aqui é difícil. Aqui você é difícil Aqui de você falar que você vai fazer uma coisa, quer dizer, você pode precisar como pode não precisar, né? Mas tem que estar sempre preparado. Olha, eu vou falar, vamos dar um exemplo recente, que foi esse agora. Se eu não tivesse passado um produto químico, eu não tinha uma Você baga. tinha perdido Não tudo. tinha uma baga no pé. Não uma baga no pé. Acontece que você está falando, por exemplo, da Argentina ou do Chile, que não chove, está no meio daquele deserto, então não tem problema. E o Chile, por exemplo, aquela quantidade enorme de cobre que ela tem no meio, então já ajuda muito. Exato. Faz com que ele consiga produzir sem aplicação defensiva agrícola. Aqui, Tem alguém aqui no Sudeste produzindo orgânico? nunca ouvi Acho falar. difícil, né? Eu acho que as impossível. Se alguém condições- falar que está fazendo, Não, eu não vou falar que não, mas eu vou questionar internamente. Na minha E- cabeça. Porque Oliveiras tem, né? Então, Vinho orgânico já é tem ali na difícil região se de achar Delfim um Moreira. bom. Oliveira nem é tão difícil Né? de fazer orgânico. Oliveira é tranquilo. É, Delfim Moreira, porque ali também é uma região de orgânicos. Né? Mas só que é o seguinte, Marcelo, conta a nossa vara com nós aí. Nós já tivemos Oliveira e assim, é muito tranquila a condução dela Comparativamente com com respeito à pulverização. Eu lembro quando nós fazíamos cerca de 2 ou 3 anual, Sim. ou seja, preventivo. Então, acredito que a Oliveira dá para fazer orgânico. Agora, a uva orgânica no Brasil, ninguém. eu não acredito, Não a tem não ninguém. ser que a pessoa faça a nível assim, para produção própria, eu vou fazer, Muito Sim. pouco. mas É, dos alimentos. comercialmente fazer 100% orgânico, Porque o risco eu acho de você improvável. perder tudo é enorme, né? Eu acho Enorme. improvável. Agora, a azeitona dá tranquilamente. Eu acredito que dê para fazer tranquilamente, usando produtos à base orgânica para pulverização, sem problema nenhum. Dá para fazer. Eu acho que é totalmente possível mesmo no Brasil. Agora, a uva não. Sudeste. Não acredito que seja possível. Engraçado que o Sudeste tem muito mais, bem maior. Mas é que no sul, se a gente for pegar mesmo o inverno deles, é muito úmido, né? Você vê, a gente vai lá em junho, julho, e dá aquela umidade no ar constante mesmo com frio. Então eu acho que isso dificulta. Não, lá no sul tem uma drenagem muito boa, né? Que é um lugar mais plano, a drenagem boa, mas o tempo inteiro é chuva. compatível. Quando dá o vento, né? Aquele vento no ano que consegue secar um pouco mais. Mas a gente teve foi o Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Foi o Sauvignon Blanc que a gente foi para fazer a colheita lá. Pinot Grigio. Pinot Grigio. Pinot Grigio. Pinot Grigio, uma produção pequena que eles têm de Pinot Grigio. Né? Tinha chovido um pouquinho antes, você já via que no instante já começa. Isso que eles passaram, nós acabamos de passar também. O que não é comum pra gente. E para eles é exatamente isso. Vai demorar, chama um pouco, não vai? Será que vai chover? Será que não vai? É o seguinte, tempo inteiro. olhando a previsão do tempo para ver, para deixar no 48 do segundo tempo para ir colhendo. Exato. É mais difícil que a gente aqui. Agora, o que eu vou fazer agora? Sentar e esperar. Volto E- a falar para vocês de novo. Espero que não entre doença. E eles têm outra diferença, né? Por exemplo, aqui choveu, mas no outro dia o tempo já estava limpo, já esfriou, mas está limpo. Lá não, lá chove e fica uma semana, aquela neblina, aquela umidade. Exato, Então exato. é muito mais complicado. O crítico é após a poda, especificamente aqui, evitar a chuva. Esse é
É o momento mais crítico. Passado esse período. Na realidade, são 3 problemas mais críticos onde você tem. Primeira coisa, é esse que você falou agora, que é o problema do desalinhar. Se chover, tem problema. Talvez a gente está querendo fazer um atraso maior. Em vez de cortar em fevereiro, pode em março. Uma pequena parte para ver se vira. Acho eu complicado, acho um pouco complicado, porque dá um sobrematuramento nas janinhas. Mas enfim, a gente vai testar uma área pequena. Outra coisa, na época da florada da uva, eu preciso tomar muito cuidado para a doença não entrar. Porque se ela entrar na florada e logo após a florada, a perda é imediata e rápida. E outro momento muito tenso também é a hora que ela está mudando de cor. Que é outro momento que ela realmente está precisando de energia. Ela está precisando de coisa. Então qualquer erro que tiver ali pode trazer problema também. Então, na realidade, são esses 3 momentos críticos que a gente tem. Fora isso, a condição normal. A condição de você não deixar a doença entrar em hipótese nenhuma. E aí é que o bicho pega. Agora, Márcio, esse ano está sendo considerado um ano um pouquinho diferente, exatamente esses efeitos de El Niño e tudo. Quer dizer, talvez não seja um ano muito referência para você. O ano passado foi fantástico. Porque às vezes vocês programar, não, vamos fazer um pouquinho mais para frente, mas é porque esse ano foi diferente, quer dizer, precisa de um histórico, né? Só que acontece o seguinte, uma vez eu fiz um teste aqui, foi um teste que eu me empolguei, era uma área de hectare, eu fiz quase 100 hectares e meio, que era a nossa área nova, não tinha plantado em toda a área. Eu quis tentar fazer uma poda só, porque é o seguinte, 2 podas encarecem. Eu tentei fazer uma só. Não deu certo. 0 produção. 0. Tem que ter 2, E né? Márcio, você tinha falado uma vez que aqui é o único lugar no mundo que se faça dupla poda, né? Não, é um lugar no mundo que se colhe uva no verão. Ah, Não, desculpa. no inverno. No inverno. O outro do inverno sem chuva é o grande pulo do gato, né? Agora, quando você pega um inverno e começa a chover, da quantidade que choveu. Você pode ter certeza de uma coisa. Nós, por exemplo, você está vendo lá na França, daqui a pouco setembro já é a colheita deles. Outubro é a colheita deles. Olha o calor que está fazendo lá. Exatamente. Né? Olha o calor que está fazendo lá. Então, verãozão. Está extremamente intenso. Está né? fora da régua. E olha, há vários anos a gente está ouvindo problema na França, problema na Itália. Tá? Agora a Espanha está numa temperatura, está uma coisa assim altíssima. Né? Então, quer dizer, essas mudanças elas estão acontecendo. Essa alta na temperatura faz com que a planta ela não haja da mesma forma do que ela está acostumada a fazer. Então você vai ter menos acidez, você vai ter um vinho mais morninho, mais sei lá o que, sabe? Tudo isso já impacta no resultado final do vinho. Então, ou seja, o vinho da França, o vinho da Itália, o vinho, se continuar essa Desse evolução do tempo, assim, provavelmente eles não vão ter a mesma qualidade que eles tinham antes. Isso é batata. Certeza. Gente, eu gostaria de convidar vocês para irmos ao vinhedo. Vamos? Vamos ver.